E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live com o engenheiro, nada mais nada menos do que o engenheiro Eduardo, que ele é especialista nessa área de obras financiadas. Então hoje a gente vai ver sobre obras financiadas, hoje a gente vai entender um pouquinho mais desse universo e, óbvio, a gente vai linkar isso com o universo da engenharia diagnóstica também. Então, essa live de hoje ela vai ser super importante. Pega esse aviãozinho daqui. Vocês já sabem que quando eu entro numa live é para falar sobre coisas importantes, né? Então já pega esse aviãozinho aqui, já manda para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você gosta. Então essa live aqui, ó, para quem tá entrando agora, a gente vai falar sobre construção financiada. Marília, eu posso fazer construção financiada? Eu consigo? Como é que eu vou linkar isso com a engenharia diagnóstica? Então a gente vai falar sobre construção financiada. Vão entrando aí, vão mandando essa live para outras pessoas, que hoje vai ser sensacional. Já vou chamar nosso amigo pra gente começar, porque vocês sabem como é que eu sou, é sem enrolação aqui. E hoje a gente vai falar sobre construção financiada e como a gente faz para não ter manifestações patológicas nesse tipo de construção. Porque sim, gente, não é porque você está fazendo uma construção financiada que ela não precisa ter todas as regras, os critérios, seguir a norma para você entregar um bom conteúdo para o seu cliente. Tá? Vão entrando aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu vou aceitar aqui o Eduardo. Ah, gente, recebam ele bem aqui. Primeira vez aqui no nosso canal. Vão entrando aí, tá, pessoal? Boa noite, Vinícius. Bora que hoje tem muito conteúdo, viu? Hoje a noite promete, tá? Boa noite. Fala, Eduardo, tudo bem? Bom demais. E você, como é que tá? Tô ótima. Conversando com Bom você melhor demais. ainda. Ah, que bacana. Primeira vez uma live nossa juntos? Primeira de muitas, viu, gente? Primeira vez de Com uma live nossa certeza. juntos. E essa live, eu já estava falando aqui para o pessoal que estava entrando, essa live a gente vai falar sobre construção financiada e como eu não ter manifestações patológicas nessa construção financiada, que é muito importante também. Para quem não sabe, gente, esse é um dos maiores motivos que as pessoas quebram também, porque elas não olham Sim. para o pós-obra. Então, o que acontece? A construtora vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e quando vem, ela tem que voltar para consertar várias coisas que ela não estava no orçamento dela inicialmente. Então vão entrando, mandem essa live para os amigos de vocês, tá? Para cada vez mais pessoas entrarem aqui e consumir esse nosso conteúdo. Eduardo, Show. se apresente para quem não lhe conhece ainda, que eu acho difícil, mas se apresente aí para quem não lhe conhece, tá? Para a gente começar esse conteúdo de hoje. Obrigado, obrigado. Bom, meu nome é Eduardo Augusto, sou daqui de Uberaba, Minas Gerais, mineirinho. Trabalho com construções financiadas desde 2015. Me formei em engenharia. Eu fui educado a vida inteira a ser empregado, mas não arrumei emprego. No auge da crise, né, de 2014, 2015 ali, eu me formei. Fui para Brasília, Goiânia, BH, Uberlândia, Uberaba procurar emprego e não arrumei nada. Então foi aí que eu decidi empreender, abrir minha própria empresa, minha própria construtora e criar e ser protagonista, né? Criar minha própria oportunidade. A Marília fala muito sobre protagonismo e eu realmente acredito muito nisso também. E aí eu decidi abrir meu próprio negócio, abrir minha construtora, depois de ter procurado emprego e não encontrado. E aí, um dia lá eu fui construir uma casa com um investidor. Construindo essa casa, né? Essa casa a gente gastou ali, investiu R$ 140 mil. E na mesma rua que eu estava construindo essa casa, Marília, tinha um cara construindo 10 casas, bem semelhante à minha, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tô gastando R$ 140 mil aqui para construir essa casa. E esse cara construindo 10 casas, ou seja, R$ 1,5 milhão, né? Quase R$ 1,5 milhão. E eu, cara, como que esse cara tá fazendo? Onde que ele arrumou esse dinheiro? Né? Não é possível que é de recurso próprio. E aí eu fui perguntar para ele ali o que que ele estava fazendo, como é que era, que segredo que era esse. E aí ele meio sem jeito, era um empreiteiro, um cara bem simples mesmo. Ele virou para mim e falou assim, cara, eu tô construindo essa casa aqui com financiamento. Eu falei, não, mas eu também, eu vou construir a casa ali com recurso próprio e vou vender através do financiamento. Ele, não, essa casa aqui já tem um cliente. Eu vou entregar essa casa para esse cliente na hora que eu finalizar. Eu não tenho que construir a casa, averbar o imóvel, colocar para vender, pagar comissão e tudo mais. Não. Aqui a casa já está feita para esse cliente e eu fiz o financiamento para ele. Aí eu falo, mas quanto que você investiu, né, nesse negócio? Aí ele, não tive que investir nada.
O dinheiro veio do banco. E aí eu comecei a fazer 1 milhão de perguntas para ele, né? Tentando buscar ali informações, que isso para mim era muito novo. E ele meio que começou a sair fora das minhas perguntas, que ele me viu como um concorrente. Concorrente. Exato. E aí ele começou a sair fora das perguntas, tal, falou que tinha que ir embora e eu nunca mais vi esse cara. Só que me ativou o negócio, eu falei, cara, eu preciso buscar mais informação sobre isso. Então foi construindo essa casa que eu descobri que existia um financiamento imobiliário, que eu poderia pegar dinheiro do banco para construir, para vender, ou construir direto para cliente. Então foi lá em 2015, 7 anos atrás, que eu comecei a me aventurar nesse mercado aí de construção financiada. Não, top demais. E, gente, assim, essa é uma área que poucas pessoas também conhecem. As pessoas têm essa mentalidade, como o Eduardo falou, que é de você ter o recurso, construir com o recurso próprio e depois financiar. E é importante a gente falar sobre isso aqui para abrir a mente de vocês. Como muitos também não conheciam a engenharia diagnóstica, né? Para quem não sabe, eu me chamo Marília Araújo, eu sou engenheira diagnóstica, tá? Então, quem tá chegando aí do Eduardo, eu trabalho também nessa área que Já não foi segue ela. falado na faculdade. Como também a sua não foi falada na faculdade. Então, Sim. algo te despertou, algo fez você ter esse mindset, fez você ter esse startup, e aí você foi procurar sobre isso, né? Então, assim, as pessoas que querem entender um pouco mais dessa área, Eduardo, o que precisa para você trabalhar com construção financiada? Você já tirou um mito aí que é em relação a dinheiro. Então, você não precisa de dinheiro para você trabalhar em construção financiada. Outra Exato. coisa, a pessoa precisa ter um nome limpo, a pessoa precisa ter um cliente fixo, ela vai financiar no nome dela ou no nome do cliente, ou isso depende de cada caso? Explica para o pessoal. Vamos falar sobre isso. Mas o primeiro mito que eu queria falar com vocês é o seguinte: quando a gente fala sobre financiamento, né, eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Porque quando a gente fala sobre financiamento, eu falo com outros engenheiros também, ou até com clientes. Quando eu falo sobre financiamento imobiliário, o que eles pensam? Ou vem na cabeça aqueles conjuntos habitacionais, que é aquelas casas todas iguaizinhas, né? Que você vai lá, todas as casas são iguais, com cor pastel, cada casa é uma verde, uma amarela, uma rosa, né? Eu já trabalhei em loteamento daquele, trabalhei numa obra de 1.080 casas, e aquilo ali é empreendimento usado, e que usa o financiamento para ser feito, né? Financiamento também é isso. E aí, quando a gente fala de financiamento, as pessoas geralmente pensam, vou comprar uma casa de uma construtora, ou então vou comprar um apartamento de uma construtora. Vou comprar apartamento da MRV, vou comprar da Cirela, vou comprar de, sei lá, Realiza, vou comprar das grandes construtoras. Só que, na verdade, o financiamento ele é muito mais amplo do que isso. Hoje eu consigo fazer um financiamento para construir uma casa de 3 milhões de reais, se eu quiser. Toda personalizada. A Marília pode comprar um terreno lá na praia, usando financiamento, na beira da praia, construir essa casa de praia lá e essa casa custar 3 milhões de reais e esse recurso ser todo financiado. Então, existe um leque muito grande de oportunidades para a gente usar o financiamento para construir para clientes ou então para construir para vender, né? Eu falo que o crédito, eu costumo falar que o crédito, ele vale mais do que o dinheiro. É, Porque verdade. Porque acaba que com o crédito liberado, eu não vou descapitalizar. Eu não vou ter que tirar o dinheiro do meu bolso, investir na construção de uma casa. Durante a obra, esse dinheiro vai ficar parado. A obra ficou pronta, o dinheiro vai estar parado. Quando eu vender, que esse dinheiro volta para o meu bolso. Usando o financiamento, igual eu estou começar uma obra agora, vou fazer uma obra de 1 milhão de reais. Eu vou colocar do meu bolso 150 mil. Imagina se eu tivesse que colocar 1 milhão de reais nessa obra. Seria 1 milhão de reais parado, que eu estou deixando de investir na minha empresa, deixando de investir nos meus treinamentos, deixando de investir em muita coisa que eu poderia estar investindo, né? Então, dinheiro parado também é ruim, né? A questão da liquidez do dinheiro. Então, eu uso o recurso do banco como um capital de giro para a minha construtora, para a minha empresa. Então, eu pego o dinheiro emprestado, vou sim pagar uns juros por isso, mas vale a pena, porque o meu dinheiro que eu iria colocar na obra, eu pego esse dinheiro e multiplico ele aqui no meu negócio. Então, vale muito a pena pegar dinheiro do banco, fazer essa multiplicação e ao invés de tocar no seu dinheiro.
E uma coisa Ô, interessante Eduardo, deixa eu te também, fazer uma pergunta. Você sabe quanto é que ah, está girando mais ou menos os juros? depende. Se for no Casa Verde e Amarela, né, existe três linhas de crédito. As duas principais é o Casa Verde e Amarela e o SBPE. Casa Verde e Amarela é o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Sim. E o SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, no Casa Verde e Amarela, a gente tem uma taxa de juros assim muito baixa, muito irrisória, que é de 4,5% ao ano. De 4,5% a 5% ao ano. Cara, muito baixo. E no SBPE varia aí de 8, 8,5, 9, pode chegar até 9,5% ao ano também. Mas assim, quando eu falar, cara, 9% ao ano, às vezes a pessoa pensa que é muito. Realmente não é uma das taxas, né, igual o Casa Verde e Amarela, que é a metade, mas vamos comparar quanto que é o cartão de crédito. Sabe quanto que é o cartão de crédito se você não paga? 14% de juros ao mês. 14 É, ao e outra, mês. assim, o dinheiro não é seu, então, de fato, o banco também vai precisar ganhar. Ele também vai precisar ganhar. Ele não vai dar um dinheiro sem ele ganhar algo em troca. Então, ele também vai precisar ganhar. E eu acho que quanto maior o valor, maior tem que ser os juros, de fato. Porque se E é você está isso. pegando, a confiança que o banco vai ter com você é muito maior também. Então, tem que ser feito assim. Se você quer algo maior, vai pagar os juros a mais. Isso é um fato também, tá? Justamente. Então, a taxa de juros tem essa variação. Depende se é Casa Verde e Amarela ou se é SBPE. Tá. Uma outra pergunta. Quando você faz o orçamento para o seu cliente, você faz o orçamento para o seu cliente lá. Nesse orçamento, você descreve todos os itens que você vai realizar. Você não descreve, você faz um orçamento com preço fechado. E eu vou te explicar o porquê que eu estou perguntando isso, tá? Nesse que você faz esse orçamento para o cliente e você detalha isso, seja para o cliente ou seja para você, você coloca todas as informações para você não ter nenhum tipo de problema ali na sua construção. Ou seja, se eu tenho um orçamento para o cliente, eu vou colocar o projeto, eu vou colocar a sondagem, eu vou colocar todos os custos inerentes àquele projeto ali, para que eu não tenha problemas depois. É assim que funciona na sua construtora? Com certeza, né? Eu já tive muita dor de cabeça por não colocar um memorial descritivo ali no contrato, por não ter especificado os materiais, por não ter colocado, às vezes, até preço de material dentro do contrato. Então, eu especifico tudo nos mínimos detalhes ali, realmente, para o cliente ficar por dentro de tudo que vai acontecer dentro da obra, né? Porque depois, se ele quiser mudar algum item, por exemplo, vou trocar as esquadrias de blindex para alumínio. Meu Deus do céu, é 5 vezes o valor. Então, Exatamente. eu tenho que ter esse memorial descritivo, eu tenho que ter tudo isso. Além de te proteger ali em relação ao cliente, né, para não ter esse tipo de dor de cabeça, esse desgaste e tudo mais, você ainda tem que ter esse memorial para colocar para o financiamento, porque o banco cobra isso também. Então você tem que especificar isso lá no banco. Olha, eu vou usar esquadrias de alumínio, eu vou usar porcelanato de primeira, eu vou colocar pintura X, telhado embutido. Qual que é o telhado? Fibrocimento 6 milímetros, é telha sanduíche. Tem que deixar tudo muito bem especificado. Exatamente. Isso é importante também, pessoal, porque quando o fiscal vai lá verificar a sua obra, ver o que foi feito, ele vai olhar baseado no memorial. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer fazer, por exemplo, eu agora há pouco, o que eu fiz? Eu peguei uma obra que era de radier convencional e troquei para radier protendido. Por quê? Visando custo, visando benefício, visando rapidez. Então, eu peguei um radier convencional e troquei para radier protendido. Para eu fazer essa alteração de método construtivo, eu tive que pegar o ok da caixa. Por quê? Porque no memorial me dizia que era radier de concreto armado convencional. Então, eu precisei pegar o ok da caixa. Ah, Marília, mas eles não vão vistoriar isso. Está no fundo, Marília. Não tá no fundo, ele não tá nem olhando isso daí. Ok, mas se mais na frente tiver qualquer tipo de problema, se o meu cliente precisar rasgar o radier por alguma coisa, ele já vai saber o que tem no memorial descritivo, gente. Porque o que mais acontece é o seguinte: o cliente compra uma casa, certo? Aí ele compra a casa, aí lá se vai, o engenheiro diagnóstico vai fazer a vistoria
do recebimento de imóveis. Eu não sei se você recebe muito engenheiro fazendo recebimento de imóveis, mas aqui a gente já está aquecendo esse mercado um pouquinho mais, eu e minha turma. Legal. Então a gente faz o recebimento de imóveis. Aí depois que a gente faz o recebimento de imóveis, o que, que a gente vai olhar? A gente vai olhar o que tem no memorial, o que tem no projeto, e a gente vai olhar se está de acordo com o realizado. Se não tiver, meu amigo, não vai passar. Isso eu tô falando, o particular e o da Caixa é do mesmo jeito. Então, quando você chega para fazer uma construção financiada, como o Eduardo está colocando muito bem aí, ele está falando o passo a passo que ele fez e desmistificando aí o que vocês sentiram, que sentiam que precisava ter dinheiro, que precisava ter isso, que precisava ter aquilo. Você precisa fazer essa construção muito bem feita. Porque se você não fizer, vai ter manifestação patológica e você vai ter que ir lá e refazer. Eduardo, tu já teve muito problema em relação a isso, ter que ir lá refazer lá no começo? Já tive problema sim. Já tive alguns problemas e alguns deles eu pago até hoje, né? Já passei muito problema, principalmente em relação à mão de obra, questão de mão de obra, mas eu acredito que a mão de obra vem muito também da fiscalização e também do próprio material, né? Que às vezes o material ali deu algum problema e tudo mais. Já tive problema sim. Eu acredito que todo mundo um dia já passou por Todo isso mundo um dia já passou. ou vai passar, né? Ninguém é perfeito, nenhuma obra é perfeita, mas a gente está aqui justamente para isso, tem que considerar isso no contrato, questão ali de correções, de manutenções e tudo mais, a gente tem que levar em conta sim. Um detalhe interessante aí que você falou foi a questão sobre essa dar a garantia, se não tiver conforme foi falado, vai te dar problema, realmente. Na Caixa, quando o financiamento que a gente faz hoje é na Caixa Econômica Federal, né, que é o único banco que faz financiamento para construção. Na Caixa Econômica, se você é acionado, se você é acionado pelo cliente e não vai lá dar as devidas manutenções, que é de sua responsabilidade, você não pode mais construir casas financiadas. Nossa, é Você não muito pode importante ser você falar RT. isso. Nossa, muito importante você falar isso. Demais, acho que já Exatamente. ganhou aqui. Então, assim, além de você ter a questão da responsabilidade sua mesmo, técnica, você tem que dar essa garantia, você tem que ir lá verificar o que aconteceu, se é de sua responsabilidade, se não é sua responsabilidade, né? Igual, um cano estourou lá na casa do cliente esses dias. E aí eu peguei e falei, cara, cano estourado, nossa, não lembro aqui, deixa eu ver, cano estourado, quantos anos que é de garantia, né? Tinha 3 anos que eu entreguei a casa. Aí eu fui lá, nossa, um cano estourado aqui, faz parte da questão de solidez do imóvel e tudo mais, né? Tem que ir lá e arrumar esse negócio. Então fui lá, gastei R$ 600 para poder, ainda bem que foi até barato, R$ 600 para poder corrigir esse pequeno problema. Mas é isso, né? A gente tem que dar as garantias. Eu acredito que a gente precisa entender mais um pouco sobre, cara, até que ponto que é a minha garantia também, porque Exato. eu já fui chamado por clientes, Marília, para você ter ideia, para pintar a casa. E essa Não, casa já tinha não. 2 anos que tinha sido entregue. Eu cheguei lá, o cachorro que tinha sujado a casa, sujeira de pata de cachorro na parede. Eu falei, assim, eu acho que tem que prender esse cachorro. Né? Assim Eu também. já achei a origem do problema, é o cachorro. Aí eu falei, não, mas isso aqui não está na garantia, não. Você vai me desculpar aqui, mas pintura da casa, né, por conta de sujeira, é a responsabilidade do proprietário. Né? Tem vários serviços aqui que você tem que fazer. Manutenção de pintura é a sua responsabilidade, limpar a caixa d'água é a sua responsabilidade, ver se tem folha na calha lá é da sua responsabilidade. Né? Limpar a caixa de gordura também é sua responsabilidade. Não me chama aqui que a caixa de gordura está entupida, não, depois de 2 anos, que eu não vou pôr a mão ali, não. Então tem E isso é muito muito isso. importante. Eduardo, isso que você está falando é muito importante. Sabe por quê? O que que acontece? A gente entrega uma obra, aí não faz o manual do proprietário, né? Que isso é de Sim, suma importância. Não tem as garantias, não tem o contrato, você só fez. Você só fez a obra, você só fez a reforma, você pegou, fez de qualquer jeito. O que que vai acontecer? Se você tiver qualquer problema, você não vai estar respaldado. Você não vai estar respaldado. Por que, Marília? Porque você não fez lá atrás.
Então, sempre tem que estar o manual do proprietário, sempre tem que estar no contrato, sempre tem que estar no memorial descritivo, sempre tem que estar. Por quê? Porque eu tenho essa garantia. Porque senão vai ser que nem o Eduardo está falando, você vai passar a vida inteira consertando qualquer coisa para o seu cliente. Porque você não está respaldado quanto a isso. Então, é muito Exatamente. importante, gente. Eu costumo falar que a questão do financiamento, Maria, é, é apenas a forma de levantar dinheiro para esse cliente construir a casa. É uma Passou, etapa. assinou o contrato ali, acabou. A obra vai acontecer da mesma forma. Você tem que fazer sondagem, você tem que fazer topografia, você tem que executar a obra conforme o projeto, você tem que fazer igual está na norma, você tem que acompanhar como é que a prefeitura pede para executar o afastamento e tudo mais. Tudo igual, entendeu? O financiamento nada mais é para levantar dinheiro. Hoje o maior problema dos clientes, qual que é na hora de construir? Os arquitetos sofrem muito com isso. Faz o projeto não sai do papel. Por quê? É Dinheiro. verdade. Falta Dinheiro. dinheiro. Então o financiamento vem e traz essa solução. Eu costumo falar que quem não trabalha com financiamento vai trabalhar para quem sabe. Exatamente. E isso é muito real, porque as pessoas pegam e elas ficam se prendendo, né? Para não iniciar, o que que acontece, Eduardo? As pessoas ficam, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu não tenho empresa, ah, mas eu. Gente, o que a gente está mostrando aqui para vocês são maneiras, são formas que você pode trabalhar. Então, assim, às Exato. vezes a gente fica preso numa desculpa e não assume, vou voltar à palavra que o Eduardo falou, o protagonismo de realmente pegar, puxar para si e falar assim, não, eu vou fazer, porque se o Eduardo fez, se a Marília fez, se outras pessoas fizeram, eu também consigo. E isso é muito forte, Exatamente. porque as pessoas não pensam nisso. E assim, é o que eu sempre falo. As pessoas focam, né? Ah, mas eu preciso fazer um Instagram, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E às vezes não focam no que de fato elas precisam ter de conhecimento para prestar o melhor serviço para o cliente delas. Porque se elas não prestarem o melhor serviço, elas não vão conseguir ter um boca a boca, ter uma credencial na caixa ativa. Elas não vão Exato. conseguir. Então, você tem que se especializar, você tem que procurar. Financiamento é uma das partes. Mas se eu fizer financiamento e fizer uma obra cheia de manifestação patológica, não vai rodar, tá? Não adianta. Deixa eu trazer uma pergunta aqui para ti, Eduardo. Já Manda. trazendo aquilo que eu perguntei antes. Marília, eu tenho meu nome sujo. Eu posso trabalhar com financiamento? Se Eu, como você engenheiro, eu tenho nome sujo. Eu posso trabalhar com financiamento? pode. Vamos lá, vamos quebrar dois mitos aqui, né? Primeiro, você não precisa ter empresa, você não precisa ter construtora para trabalhar com financiamento. Esse é um dos primeiros aí que a maioria das pessoas acha que tem. Porque quando a gente fala de financiamento, vem muito essa questão, cara, eu preciso ter uma construtora, e aí tem gente que conhece sobre gerir, que tem que passar pela aprovação, faturamento fiscal, um tanto de coisa. Não, você não precisa ter CNPJ. Como é que funciona a questão do financiamento nesse caso? É o FI, financiamento individual. Financiamento individual, existem duas partes. O cliente que quer ter a casa própria e o banco que vai emprestar esse dinheiro para esse cliente. Só. Construtor, engenheiro, arquiteto não vai assinar junto com o cliente lá no banco. Não vai no banco lá para assinar, não tem lá seu nome assim no contrato, ó, o engenheiro é o Eduardo, o engenheiro é a Marília. Não, não tem. Você não precisa ter CNPJ, você não faz parte do contrato com a Caixa. Tanto que se tiver algum problema com a Caixa, contrato de cliente com a Caixa, não é problema seu, entendeu? Então, o que eu considero, qual que é a nossa parte nesse trabalho? Nós somos a ponte entre o cliente e o banco. Por quê? Não existe também, Marília, financiamento de construção sem a participação de um engenheiro ou arquiteto. Não existe. Pode procurar, não existe nenhum tipo de financiamento para construção sem um engenheiro ou arquiteto. Por quê? A gente precisa emitir a RT de projeto e a RT de execução. De execução, exato. Exato. E aí até conversando com uma pessoa no direct hoje, né, falou assim, Eduardo, você assina uma RT para mim executar uma obra? Eu não sou engenheiro, né? Sempre aparecem uns assim, né? De vez em quando eu tô querendo saber matéria aqui do segundo colegial, você faz a prova para mim, eu te pago.
Eu não lembro de nada disso. E aí eu peguei e virei para ele e falei assim, cara, a única vez, primeira e última vez que eu assinei para um amigo uma RT, eu perdi o amigo. Então, eu não faço isso e não recomendo que ninguém faça. Gente, não Faça faça. ST da sua obra e ponto final. Não venda RT, não terceirize, não passa para E outra pessoa. isso é muito sério, porque como eu trabalho com o pós-obra também, né? Para quem não sabe, eu tanto trabalho com gerenciamento de obras, como também com a engenharia diagnóstica. E aí, eu trabalho com pós-obra, então a gente precisa achar a origem do problema. Então, quando a origem do problema é de execução, a gente precisa achar a RT de execução. Então, de que é essa RT de execução? Aí a gente chega, gente, nossa, olha só essas histórias. Aí a gente chega na pessoa, aí a pessoa fala, não, mas eu não acompanhei, eu só emiti a RT. Falei, ok, mas você vai ser responsável do mesmo jeito. Então, assim, Toda. isso é muito sério, porque é uma responsabilidade, é uma puta de uma responsabilidade. Então, quando a gente tem casos de recalque do solo, aí, ok, olha só, Eduardo, o que a gente se depara? Eu tenho um recalque do solo. E esse recalque do solo está acontecendo. Isso é um fato. Desse recalque do solo acontecendo, o que é que a gente faz? Vamos ver a origem do problema. Cadê o projeto? Não tem projeto. Cadê a sondagem? Não tem sondagem. Cadê a RT de execução? Tem RT de execução? Não, isso aí a gente tem. Ok. Quem executou também vai ser o culpado. Na Mas, verdade, nesse caso, vai ser o único culpado. Marília, eu não fiz o projeto. Exatamente. Você executou algo sem ter o projeto. E sabe um caso que aconteceu com uma aluna minha semana passada, que ela falou comigo? Ela tinha um projeto, tinha RT de execução, tinha RT do projeto, mas não tinha sondagem. O cara fez o projeto sem a sondagem. O que, que aconteceu? Um recalque. Por que aconteceu esse recalque? Porque ele estava colocando as estacas, estaca hélice, e a estaca hélice não estava dando a resistência na ponta. Por quê? Porque ele não tinha visto qual era o solo. Ele simplesmente chutou uma tensão admissível do solo e colocou lá. Que beleza. Gente, isso é loucura. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam. Porque se vocês fizerem isso, o que, é que vai acontecer? E vocês Vai estiverem perder o trabalhando amigo. com construção financiada, vocês vão perder a credencial de vocês na caixa. Vocês vão perder a credencial de vocês na caixa e a credencial do CREA também. Vai. Eu É um já combo. aconteceu outra situação. Por exemplo, eu fiz um processo de financiamento e aí o cliente ia construir comigo e acabou que não construiu comigo. Eu dei baixa na minha RT. Olha isso. Beleza, dei baixa na RT e eu não protocolei na caixa. E não fiz o que devia ser feito. O que aconteceu? O cliente construiu com outra pessoa, com outra construtora, com outro engenheiro, e aí a casa ficou ruim. Não gostou da casa, deu problema, tal. Aí o cliente, o que ele fez? Foi lá na Caixa Econômica Federal. Chegou lá na Caixa, bateu lá. Ó, eu queria ver para mim abrir uma reclamação sobre a construção da minha casa. E aí eles foi buscar no sistema a RT de quem estava lá? Do Eduardo Augusto. Putz. Aí me ligaram. Aí eu falei assim, mas não foi eu que executei. Aí, mas tá aqui seu nome? Aí, cadê o documento que você assinou aí, que comprova que não foi você que executou? Eu falei, dei baixa na RT, mas dá baixa, você pode dar baixa a qualquer momento. Você precisa de um documento assinado pelo cliente, assinado tudo certinho. Você não tem, não? Não, não tem. Então, enrolou, então. Mas Nossa, aí, eu chamei que advogado, com B.O. o distrato na mão, né? Eu tinha um Sim, distrato. sim. Mas tem que ter um relatório fotográfico lá na obra, assim, ó, não tem nada, tá só o terreno, você assina, o cliente assina e o engenheiro novo assina, entendeu? Tem que ser assim. Exatamente. Pega a Gente, tudo carteirinha do novo documentado. engenheiro, dá a entrada lá na caixa e manda mudar esse negócio aí. Quase que eu sentei no que por conta desse negócio. Gente, vocês estão entendendo o que está sendo essa live? A gente está tendo experiências. Eu estou mostrando para vocês, a gente está mostrando para vocês experiências reais do que acontece. E vocês não podem fazer isso. Vocês não podem começar uma obra sem RT. Vocês não podem começar uma obra, dar baixa na RT
Eu até tô pensando aqui agora que eu dei um baixo no RT um dia desses. Eu vou já ver se eu já fiz isso também. Eu dei baixo no RT um dia desses. Eu vou já olhar se o pessoal fez tudo É, certinho. Mas, assim, toma conta sim. experiências reais, gente. Isso aqui que vocês estão vendo, experiências reais de pessoas que de fato trabalham com aquilo, porque, Eduardo, é o que eu falei até de manhã. Sabe o que me revolta? Pessoas falando que trabalham com certo tipo de coisa que nunca fizeram na vida. Esse tipo de gente eu não dou nem palco. Então, assim, experiências reais, gente, de pessoas reais que trabalham, que estão todo dia ali na vida, isso não tem preço, assim, de verdade. Você escutar sobre isso e você ter uma sacada de tipo assim, cara, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso vai dar algum tipo de problema. É muito importante. Eu já Legal. quero tirar outro mito das pessoas sobre a construção financiada aqui também, tá? Bora. Outro mito, vamos lá. Você já falou, ó, gente, quem tá perdendo, vocês estão perdendo uma live de ouro. A gente já falou sobre que você não precisa ter dinheiro para você começar nas construções financiadas, que o contrato é realizado entre cliente Banco. e executor, não, é cliente e caixa, que também você consegue realizar isso, mesmo estando com o nome sujo, porque você não tem nada a ver com essa bronca aí, quem vai comer a bronca é o cliente em relação a dever, em relação a qualquer Isso. dificuldade de contrato com a Caixa. Pode falar, Eduardo. Só uma observação, né? Você pode estar com o nome sujo, SPC, Serasa, tudo certo. Só que se você teve algum problema com a Caixa, aí você Ah, vai entrar para uma lista que chama Conres. Entrou para o Conres, aí já é. Aí não tem. aí esquece. Aí esquece. Aí é só advogado. Não, pronto. Aí a gente tirou esse mito também. E a gente tirou o mito de que você não precisa ter uma construtora para você iniciar. Não precisa ter uma construtora para iniciar. Mas você precisa ter um engenheiro como responsável técnico para realizar aquilo ali, tá? Então, outra dúvida que o pessoal tem, Marília, é só em relação à construção que a gente pode realizar ou reformas a gente também consegue financiar? A gente consegue fazer reforma e ampliação. Ah, eu tenho um apartamento, tá no meu nome, tá tudo certo, posso reformar ele usando financiamento? Pode. Ah, eu quero fazer uma ampliação. Eu tenho uma casa, tem 100 metros quadrados, eu quero fazer ela virar 200 metros quadrados. Eu posso fazer essa reforma e ampliação? Pode também. Existe a aquisição de terreno e construção, a modalidade, né? Eu vou financiar o terreno e a E a construção. construção? Vou financiar os dois juntos. Marília, olha isso aqui. Você já viu aqueles loteamentos que vendem só o terreno? Sim, sim. Olha a loucura. Olha a loucura. Vê se você conhece alguém, ou às vezes até você tem um terreno, comprou um terreno desse jeito, né? Meu Deus do céu, eu já passei por isso. Perguntei se a pessoa tinha, ela tinha. Mas vamos lá. Eu não tenho não, não tenho Tem não. não? Beleza, então. O que acontece? Quando a pessoa compra um terreno parcelado com a loteadora, ela vai pagar esse terreno durante 15 anos, financiado direto com a loteadora. Financiado direto com a loteadoras, os juros é até atrativo. Só que o problema é a correção da parcela, que geralmente é com o IGPM, né, o Índice Geral de Preço de Mercado, ou então o IPCA, que é a própria inflação. Ou seja, pode acontecer da parcela, teve ano que o IGPM deu 30%. Imagina, você paga R$ 1.000 de parcela, no próximo ano 1.300. Aí depois o IGPM dá mais 15%. No outro ano você está pagando R$ 1.700. Deu 3 anos, você está pagando R$ 2.000 de parcela, aumentou o preço. O que acontece? É muito melhor essa pessoa financiar o terreno e a construção em um único financiamento e ela vai pagar, às vezes, menos do que ela estava pagando só pelo lote. Quem você conhece, que está nos ouvindo aqui, ou a própria Marília, que tem terreno parcelado com loteador, cara, apresenta isso para ela. Eu tenho certeza que ela tá doidinha para acabar com essa dívida ou vender o lote para parar de pagar esse negócio que só aumenta a cada dia, porque é corrigido pelo IGPM ou pelo IPCA. Então, essa pessoa está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro de verdade. E o financiamento, ele não aumenta de acordo com o IGPM, IPCA, nada disso. A gente faz o financiamento que é uma taxa praticamente fixa. Ela tem uma correção, mas a correção é taxa TR, que ela está zerada há muito tempo, saiu do zero agora, mas é 0,00 alguma coisinha ali.
que ela varia muito pouquinho. Pra você ter ideia, minha parcela que eu tenho um financiamento de R$ 900 aumentou R$ 10. Então, assim, é irrisório. É Irrisório o irrisório. aumento. Entendeu? Então, assim, se você conhece alguém ou alguém que conhece que comprou um terreno parcelado com loteadora, é os clientes mais fáceis de captar cliente. É a forma mais fácil de captar cliente, porque essa pessoa quer sair dessa parcela aí que só aumenta. Não, top, top. Insight muito bom. É isso aí, Eduardo. E eu acho que é muito importante a gente saber sobre isso e saber como captar o nosso cliente também, né? Então, assim, quem que você vai captar, quem que você vai procurar, eu acho que isso é muito importante também, fora a técnica que você precisa saber. Outra pergunta. Me diga uma Claro. coisa. O que que você faz? Quais são os pontos que você mais olha, que você mais fiscaliza, que você sabe que você tem mais problema dentro de uma obra? Olha, uma obra que eu tive problema foi relacionado à locação da obra. O gabarito. Simplesmente. O topógrafo foi lá e colocou o gabaritozinho e estava errado, ou tu Não, fez o gabarito só com o pessoal que estava lá? não, na verdade foi o seguinte. Era uma cabeça de quadra, né? Não sei como é que vocês chamam aí, o pessoal chama, era uma cabeça de quadra. E só tinha essa casa para fazer, não tinha nenhum vizinho. O que a gente fez? Eu peguei o alinhamento nas laterais tinha muita casa, mas na cabeça da quadra não tinha nenhuma, que é a rua virado para cá, né? E aí eu peguei o alinhamento das casas que já estavam prontas e puxei, né, para fazer ali a, a casa, Serviu certo? como base, serviu como base. Serviu como base. Nessa época, eu estava executando 40 casas ao mesmo tempo. E eu tinha 40 casas, 40, Eduardo? Tá 40 casas. louco. E aí eu tinha um estagiário que já tinha feito comigo, sei lá, umas 15 casas, acompanhado 15 fundações, 15 marcações. E aí eu falei, cara, ó, vou puxar aqui, você vai sair daqui, beleza. E aí a gente foi lá, eu ajudei eles a começarem o negócio, puxou lá e tal, beleza. Na hora que foi fazer um muro da casa, a casa pronta já. Na hora que foi fazer o muro, aí a gente começou a ver certinho, ó. De novo, foi conferir, né? Nós viu que tava 50 centímetros a casa para um lado. Aí eu, puta Putz. merda, velho, puta Mas merda. estava só a fundação ou já estava as alvenarias? Não, a casa pronta, com piso já, telhado. E aí, deslocado, por exemplo, o afastamento mínimo é 1,5 m. E aí ficou com 1 m. Ficou com 1 m lá. Ah, Aí eu joga pra peguei e falei, Deus. meu Deus do céu, né? Como é que faz? Tive que negociar com o cliente, negociar com a prefeitura, pagar um tanto de coisa lá para esse negócio passar. Então, assim, hoje o que eu mais, cara, sou eu que faço é a locação da obra. Porque isso aí, ó, pode. É o que eu falo. Começou certo, a obra vai certo. Começou errado, dali para frente é só para trás. Eu vou falar um exemplo, eu quero que tu fale mais, tá? Mas eu vou falar um Tá. exemplo meu também, em relação a isso. Gente, isso aí, o que o Eduardo falou é muito real. Tem um cliente meu que o que é que acontece? Ele pegou a locação da obra, fez todo ok. O que que ele errou? No nível. Fez o nível da obra dele, perfeito, todo ok. E quando ele foi jogar a instalação hidrossanitária para fora, não ia de jeito nenhum. A cota não batia de jeito nenhum. Por Nossa quê? Senhora. Porque a caixa estava mais alta, bem mais alta do que a tubulação dele. E a gente foi, voltou e não dava porque a caixa estava mais alta. Gente, para a gente conseguir realizar isso, foi uma engenharia tão grande, Eduardo, tu não tá entendendo, não. A gente teve que. Não, vamos botar no mínimo de De inclinação, norma. vamos tentar, vamos ajeitar a caixa da rua, vamos mudar, fazer uma extensão de rede na caixa da rua, passando uma tubulação para Nossa. outra. Nossa, foi uma dor de cabeça muito grande. Então, assim, isso é a primeira coisa que eu vejo também em relação ao nível, ou seja, o nível da rua para o nível da obra. Porque o que é que acontece às vezes? A gente faz o plane altimétrico, né? Que a gente vai pegar, que é o primeiro. Só que às vezes a obra demora.
E quando a obra demora, o que é que acontece? Asfaltam a rua, muda a rua. E se a gente se basear pelo que a gente tá no nosso plano altimétrico, lascou. Então sempre tem que conferir. Tem que conferir. Assim, eu costumo falar que cada etapa da obra você tem que conferir. Não tem como. Não tem como. Hoje já não sou eu mais que fico na frente das obras, né? Então, a equipe que executa lá, eu vou lá mais para fazer um fiscal como se fosse o dono da obra mesmo. Então, hoje eu estou mais nesse sentido aí. E é Agora, importante falar principalmente... sobre isso, Eduardo. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas acham que o engenheiro tem que estar dentro da obra. O engenheiro, se não está na obra, não é engenheiro. Se o engenheiro não estiver ali no meio do sol, não é engenheiro. Gente, vou falar para vocês. A maioria do meu tempo, eu sou psicóloga, eu sou advogada, eu sou contadora, eu sou tudo, menos Eu falo. engenheira. Eu falo isso também nos meus stories. Ó, a galera que chega, cara, não sei o que, engenheiro, cara, eu sou 95% outras coisas, 5% engenheiro. Porque realmente a atividade diária, se pegar assim, cara, as minhas atividades diárias é 5% engenharia. 5% engenharia. Os outros 95%, cara, eu tenho que psicólogo, administrador, empreendedor, Hoje empresário, eu tava aqui, antes de entrar na videomaker. live. Antes de entrar na live, o que é que eu tava olhando? Custo. Olha aqui. Aí. Custo, minha gente. Custo. Porque se você não Hoje eu olhar isso tenho um aqui. financeiro, graças a Deus, contratei uma pessoa para o financeiro, tá Não, tranquilo. não. Financeira pra mim, é o que pega mais. Olhar Nossa, custo, ver ó, custo, entender. Isso aí pega depois muito. é empresa, depois do dono, a primeira pessoa que você tem que contratar é um financeiro. Ó, eu vou montar uma construtora hoje, tá? Você tem quantas obras? Ah, uma, beleza. Tem duas, cara, contrata um financeiro. Vale a pena. É um investimento, não é custo. Maria, você vê o tanto de tomada de decisão que eu já tive depois que eu contratei um financeiro, você não acredita. Não. Imagina. Mas assim, decisão que assim muda a rota do negócio. Porque quando a gente é um engenheiro de obra, é o cara que vai lá atender o cliente. O cliente reclamou, vai lá fazer a vistoria, Você não tem vai tempo dar pra pensar. manutenção, vai comprar, vai fazer orçamento. Rapaz, você não tem tempo. Então, você vai fazer o financeiro, que é o que você menos gosta, né? A maioria menos gosta do financeiro. Da parte ali, cara, ó, tô comprando material, tem que pagar essa nota, fazer isso. Cara, é a parte burocrática chatinha de fazer. Depois que eu contratei um financeiro, eu tomei tanta decisão que, tipo assim, eu não sabia que isso aqui era importante. Isso aqui tá me dando esse tipo de dor de cabeça? Não, não vale a pena isso aí. Não quero mais. Simples. Entendeu? Um monte de decisão por ter contratado um financeiro. Então, hoje, depois de 7 anos de construtora, eu fui contratar um financeiro bom também. Tem que Contratar um ser financeiro bom. bom. De Já tem confiança. uns. Isso, já tem uns 2 anos que eu tenho um financeiro. 2 anos e meio, quase 3 anos que eu tenho um financeiro. Mas assim, depois que eu contratei uma pessoa boa, que eu consegui ver a importância de um financeiro dentro da obra. Dentro da obra não, dentro da consultora. Você não vai jogar o financeiro na obra. Da obra ele vai ficar doido. Não, Vai. não gaste isso aí, não. Então, Ó, assim, é. comentaram até aqui, ó. Isso que você falou, você vai continuar, tá? É só para falar essa Tá, frase. Delegar é a melhor forma de escalar. Perfeito. Perfeito. exatamente. Pode Exatamente. continuar, tá? E eu comecei a observar que eu poderia focar no que eu sou bom, ao invés de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Eu foco no que eu sou bom, cara. Para você ter ideia, Marília, ontem eu fechei um negócio de consultoria. Eu não vou pôr a mão em obra, eu não vou ser RT, eu não vou ser nada. Eu fechei um contrato de R$ 200 mil. De Top. consultoria. De consultoria para a construção de 120 casas. Eu vou só dar consultoria. Não vou pôr a mão. Não vou pôr a mão em tijolo, em contratar ninguém. Cara, R$ 200 mil. Eu abri uma nova linha de trabalho dentro da minha construtora, que em 20 dias eu estava faturando 60 mil. Fechei um contrato ontem de 200 mil. Então, assim, eu já estou tendo que travar, porque eu não vou dar conta de Não atender, vai cara. dar conta. Não vou dar Mas é conta. isso.
quando você chega a um determinado ponto, por exemplo, eu faço muita consultoria, né? Consultoria, perícia, vou investigar, o que faz muito parte da área da engenharia diagnóstica. Então, quando você chega a um certo ponto, você precisa passar esse seu conhecimento, porque você sozinho não vai conseguir fazer. Você sozinho, Eduardo, não iria conseguir fazer de 160 e poucas casas. Então, você precisa fazer essas consultorias. Do mesmo jeito que eu faço consultoria para as empresas, eu faço consultoria para os meus clientes, eu faço consultoria em tudo isso. E, de novo, é que nem o Eduardo falou, eu não ponho nem a mão em obra. Então, quando eu faço, por exemplo, um laudo, quando eu peguei essa semana um laudo também, semana passada, semana retrasada. Eu peguei um laudo que foi 25 mil reais. Então, assim, poxa, quantas Foi para vezes eu tenho que ir Paris. lá? Quantas vezes a minha equipe tem que ir lá? Entendeu? Então Foi é o para tipo de Paris com coisa. esse laudo aí. Oi? Foi para Paris com esse laudo aí. Foi. Teve um que eu fui para Paris com laudo, viu, gente? Eu fui para Paris com laudo de inspeção predial. É sobre isso. É Então, quando sobre eu isso. fui, eu paguei tudo com laudo, mas esse foi agora, tá? Recente. Então, a gente paga e a gente entende certas áreas e certo momento da nossa carreira que a gente, poxa, peraí, calma. Não é mais para eu ficar ali olhando, colocando a minha mão na massa para ver se aquele cara fez. Eu preciso ter pessoas para eu delegar. Se eu não delegar, não vai acontecer. Se eu quiser fazer tudo, é o que as pessoas sempre me perguntam isso, Eduardo. Marília, como tu consegue fazer tudo? Gente, eu delego, eu tenho um time. Eu não faço nada. Eu não sou nada sem o meu time, absolutamente É, nada. Vocês sabem quem que dois. faz essas coisas aqui no meu Instagram? É tudo meu time. Ele chega pra mim, Marília aparece agora, Marília faz isso, Marília faz. Porque se eles não fizerem, eu não consigo. Pela quantidade de coisas que eu tenho. Então, coisas que exigem o meu tempo, que pegam o meu tempo, eu preciso priorizar e delegar. O que não exige? O que não exige, eu vou delegar. Então, quando eu pego um laudo desse, um laudo de inspeção predial, ou uma vistoria de imóvel novo, o que é que eu faço? Minha equipe vai lá e eu vou conferir. Porque se eu Sim, ficar indo em todas, eu não vou conseguir dar conta, porque é humanamente impossível isso. Então, quando você delega, e é o que o Eduardo falou, hoje ele tem um financeiro para ele, porque ele consegue ter mais decisões claras. Inclusive, se ele pega a obra, se ele não pega, se ele consegue fazer isso, se ele consegue fazer aquilo. Decisão estratégica é super importante. Se você não tiver essa visão micro e essa visão macro, você não consegue tomar essa decisão estratégica, Eduardo. Não consegue. Não exato. tem como. Você fica preso. E o pior, você não consegue dar vazão para os seus clientes. Você não consegue atender os seus clientes da melhor maneira possível. E aí você começa a se ferrar, você começa a se queimar. Né? Então, assim, o que você tem hoje na sua equipe? Você, Eduardo, tem hoje na sua equipe para você conseguir vender o seu seguir? Quais são as ferramentas que você usa para você vender o seu serviço? O que você faz para conseguir captar esses clientes de construção financiada? Cara, esses clientes vêm muito através das redes sociais mesmo, entendeu? Vem me acompanhando das redes sociais e, querendo ou não, Marília, a gente se torna uma referência, uma autoridade no negócio que a gente trabalha, né? Se você realmente sabe aquilo que você está falando e você faz aquilo que você está falando, você vai, Vivencia aquilo. vive aquilo, exatamente, você vai virar uma autoridade naquilo. Então, cara, eu não preciso fazer muito esforço para me fechar um contrato, não esse de 200 mil, esse aí eu tive que ir lá na cidade, fui lá, o negócio estava na Claro. roça ainda, aí, vamos asfaltar aqui, aí eu dei as orientações e tal, aí fechou o contrato e tal. Beleza, mas assim, é um contrato muito grande. Contratos menores, até esses 60 mil que a gente faturou em 20 dias, isso aí eu tenho uma vendedora que ela vende para mim. A pessoa chega no meu Instagram, eu tenho interesse em consultoria. Tem, então chama nesse WhatsApp aí. Aí a pessoa chama no WhatsApp, a vendedora vai entrar em contato, vai explicar como é que funciona, vai passar os valores, fechou o contrato, eu recebo o cliente, e aí eu tenho a minha equipe aqui interna que resolve também, igual você falou, né? Resolve e eu vou acompanhando todo o processo ali com a pessoa. E essa consultoria não é assim, eu vou só explicar o que vai ter que fazer. Não, eu pego e faço o processo de financiamento. Eu faço a documentação, organizo, planejo o financiamento, faço as planilhas, faço CNO, faço a documentação inteira do financiamento para que isso aconteça. Né? Então eu tenho A FRI, a PLS, o orçamento sintético. Ai, meu Deus do céu. Exato.
Então eu faço toda essa documentação junto com a minha equipe e a gente entrega isso pronto para o cliente. Vai lá na caixa, meu filho, assina lá. É isso. Fizeram até uma pergunta aqui, ó. Que essa pergunta assim, o cliente precisa ter nome limpo? Gente, é um financiamento, né? Um financiamento. Você vai conseguir comprar um carro se você tiver o nome sujo? Quanto mais uma casa, que o preço é muito maior. É óbvio que você vai precisar de financiamento, né, gente? Ó, Que você vai você vai precisar de emprestar nome. dinheiro para uma pessoa que você não conhece e ela tem o nome É mal sujo? Não faz falada. sentido. É mal falar? Não Ela é faz mal sentido. falada. Não tem nem como. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem aqui na caixinha de perguntas. Porque como tem muita gente entrando, às vezes eu não consigo enxergar, tá? Então coloquem na caixinha de perguntas que a gente vai continuar falando aqui. Eduardo, me conta mais um problema que você aconteceu na sua obra, que você teve que ir lá, Nossa, que fazer, que acontece muito. Explica aí pra gente conversar sobre. deixa eu pegar a Bíblia aqui, peraí. Nossa, assim, é o que mais tem. Por exemplo, teve um cliente uma vez que eu passei as orientações certinho, olha, a obra, né, as esquadrias vão ser feitas dessa forma e tudo mais, tal. O cliente, eu quero que faz de tal jeito as esquadrias. Quero que faz de tal maneira aqui e tal. Eu expliquei, olha, tem o lado bom e o lado ruim dessa esquadria. Não, mas eu quero porque eu quero e tal. Só que eu não peguei nenhum documento, não mandei assinar nada. Foi uma conversa de boca e tudo mais. Esquadria montada na obra. O que aconteceu? Chovia, Marília. Chovia dentro da casa. Putz, cara. Chovia dentro da casa. Porque as esquadrias já não tinham uma vedação boa. Esse modelo, eu expliquei, esse modelo aí não é para esse tipo de serviço, né, de local que você está querendo colocar. E aí, a pessoa lá, né, no final da obra, não, mas você que deveria ter me orientado. Eu falei, mas eu orientei. Não orientou. Se você tivesse me falado que isso aconteceu, eu não ia querer. Mas o Nossa. cliente escuta na hora que você está falando. E aí, o que aconteceu? Eu tive que pagar para trocar, né, infelizmente. Putz. Infelizmente. Então, Mas isso é assim, muito real. De novo, cai na documentação. 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 Mas, assim, alguns detalhes de obra, coisas nesse sentido. Quem entrou aí agora? Adriana. Vai até puxar nossa orelha. Vai puxar nossa orelha, Adriana. Mas essas questões de obra, eu falo, cara, a gente tem que considerar no nosso orçamento esses detalhes que fica para o final. Porque a gente tem que dar a nossa garantia, a gente tem que dar o respaldo, tem que fazer as manutenções necessárias e tá tudo certo. Né? É claro que durante a obra a gente vai dar o nosso melhor para que menos problemas aconteçam lá no final. Mas, querendo ou não, pode acontecer. Pode. Pode acontecer. E assim, gente, o que a gente está falando aqui de construção financiada, de você realizar a sua construção da melhor maneira possível, se documentar disso, é para que você evite passar por tudo isso que a gente está falando, que a gente já passou. Então, quando a gente traz experiências como essas, vocês têm que tomar nota mesmo. Ó, de verdade, quando eu assisto uma live, que a live é muito boa, eu tomo nota de tudo, gente, porque eu quero aplicar isso ali na minha vida, porque eu quero não ter esse tipo de erro. Então eu tomo nota de tudo. Quando você escuta Eduardo falando que hoje ele tem um cara financeiro, se você tiver mais de 2 obras, já pense na possibilidade de ter, isso é muito importante. Porque tipo assim, o que acontece? A gente fica se desdobrando em mil, e a gente acaba que fica fazendo as coisas mal feitas, porque a gente quer fazer tudo junto, tá? Ó, teve mais uma pergunta aqui que eu perdi aqui agora. Perdi. Ó, fiquei, Tem fiquei que, bonito tem que igual você agora, com filtro. Eu também tô, amigo, porque eu tô assim desde 6h20 da manhã. É Estou os de assim seis desde e 6h20 cinco da horas. manhã, viu? Nossa Senhora. Tá, a outra pergunta que fizeram é o seguinte, Eduardo. Como você consegue fazer a gestão de mais de uma obra? Qual é o segredo? Então, sistema de gestão eu uso obra-prima. Não sei se vocês conhecem, mas eu uso obra-prima. Eu trabalho por administração de obra, então eu lanço todas as informações lá em questão de pagamento financeiro, o cliente recebe na casa dele,
ele paga da casa dele, ele acompanha a obra da casa dele, ele tem um aplicativo no telefone. A gente faz o diário de obra, ele acompanha tudo por lá. Então, todo o baratinado da construtora está dentro do obra-prima. Depois que você, é assim, sistema, ele só funciona se você alimentar ele. Se você não alimentar, ele não funciona. É importante falar sobre isso. É uma coisa incrível. Depois que eu descobri essa peça, nossa, importante, mudou tudo. É importante falar sobre isso. Tá certo, é isso mesmo. Teve uma vez que eu fui implementar o sistema e o povo, esse sistema é ruim, é ruim, é ruim. Tá, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma imersão. Todo mundo vai aprender a mexer no sistema. Passou um final de semana, todo mundo estudando. Agora vamos fazer um teste, a gente não precisa. Se depois de 2 meses, aplicando tudo que precisa ser feito, mesmo assim vocês falarem que é ruim, a gente vai tirar o sistema e vai voltar para o Excel. Beleza? Beleza, então. Todo mundo fez o treinamento, 100%, aplicou 2 meses, agora sentou ali, depois de 2 meses, não precisei nem reunir. E aí, vamos continuar ou não com o sistema? Não, vamos continuar, o sistema é bom. Então, o problema de sistema é a pecinha atrás do computador. É isso aí. Eu acho que o sistema é importante, mas muito mais do que isso, você saber gerir as pessoas. Você saber gerir seu time e você delegar as funções. Gente, parem de achar que vocês vão querer conseguir fazer tudo que vocês não vão. Aí o que acontece? A pessoa diz assim, não, eu confio no meu time. Aí quando o time faz um relatório, diz, pois me manda para conferir. Gente, isso não é confiar no time, tá? Isso não é confiar no time. Então, assim, você tem que formar um time. Óbvio que no início você vai precisar conferir, vai precisar aprender, mas você precisa confiar no seu time e precisa gerir isso da melhor maneira possível, tá? Delegar, né? Não delargar. Como consigo conciliar a aquisição de terreno que tem matrícula, mas não tem projeto aprovado e financiamento de obras? Lê de novo, por favor. Não entendi também, não. Como consigo conciliar a aquisição do terreno que tem matrícula, mas não tem projeto aprovado e financiamento? Ele está dizendo como é que ele vai conseguir comprar um terreno por financiamento se o terreno não tem matrícula. Você não vai conseguir, doutor. Não tem matrícula? Não tem matrícula. Então não consegue. Não consegue, sem matrícula não consegue, não. Vai ter que primeiro regularizar o terreno. Você faz a regularização do terreno e depois que você fizer a regularização do terreno junto à prefeitura para ter a documentação, aí que você vai conseguir. Sem isso, você não vai conseguir. Aí regularização de imóvel já vai para minha amiga Leila, tá? Eu acho que tem matrícula, ó. Terreno que tem matrícula, mas não projeto aprovado. Financiado tem matrícula? Tem matrícula, pelo que eu entendi. Lá, tem matrícula, ele falou depois aí. Tá aqui, então, tem matrícula. Se o terreno tem matrícula, show de bola, ele pode ser financiado. Primeiro passo. E, tem que verificar se tem pelo menos ligação de água e energia. Então, beleza. Tem matrícula, ligação de água e energia. E esgoto você pode fazer fossa se não tiver, asfalto não é obrigatório. Beleza. Tendo isso, você pode financiar. Como é que você vai fazer? Pega o dono desse terreno, não sei se é você mesmo que é o dono do terreno, mas pega o dono do terreno, faz um contrato com ele de compra e venda, promessa de compra e venda desse lote. Faz esse contrato e pede um prazo para você cumprir com o pagamento, né? Porque o financiamento, ele tem um tempo ali que ele precisa para poder acontecer, assinar o contrato com o banco e tudo mais. Então, geralmente eu faço um contrato para assinatura em 90 dias com o banco. O que mais demora nem é o financiamento, o que mais demora é o desenvolvimento do projeto. E aí, beleza. Aí você fez o contrato, vai desenvolver o projeto arquitetônico e tudo mais, tira as RTs, faz a documentação e dá a entrada na caixa com esse terreno, mais essa documentação que você fez. E você pode dar entrada também na prefeitura, no alvará de construção, e você anexa esse contrato de promessa de compra e venda que você fez com o dono do lote. Com esse contrato, a prefeitura libera o alvará de construção no nome já do cliente final. Top! Não, melhor explicação que essa só se você pegar uma consultoria, meu filho. Não, muito bom, muito boa. Eduardo, eu quero te agradecer pela nossa live. A gente já está chegando nos minutos finais. Quero te agradecer muito. Eu amei bater esse papo. Parece que a gente se conhecia há 1000 anos, né? Tem gente que flui o papo, né? Adorei.
Foi muito bom. Acho que foi super enriquecedora para as pessoas. Gente, se vocês gostaram, a gente vai ficar parado durante 2 segundos, porque eu não gosto de ficar mais do que isso, senão que eu fico me achando uma otária. A gente vai ficar parado 2 segundos. E aí vocês tiram um print e colocam no stories de vocês pra gente ver, tá bom? Vamos lá. Foi? Espero que sim, gente. Aí. Ó, tirem o print, coloquem lá nos stories de vocês, que a gente vai ver todo mundo. Me marquem e marquem o Eduardo. Se vocês não Quero seguem o visitar os Eduardo, stories. vocês estão perdendo tempo. Vão lá seguir ele. É só clicar aqui depois, ó, e botem pra seguir, porque o conteúdo dele é maravilhoso. Eduardo, Segue a Marília muito também. obrigada, Quem me viu? acompanha aí já segue a Marília, quer aprender mais sobre patologias, manifestações patológicas, né? Segue ela aí que ela é fera no assunto. Beleza? Galera, valeu demais, Marília. Obrigado aí, viu? Foi bacana demais. Bora fazer mais lives juntos aí. Bora sim. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, Eduardo. Valeu, tchau, Valeu. tchau. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.